chegou a hora de dar início a mais uma aula. Deixa teu gostei no vídeo e inscreva-se no canal. Vamos lá. Travas que te impedem de prosperar e como mudá-las. Já que esse tema foi escolhido por vocês e eu gosto muito de falar sobre isso, então quero gerar o maior resultado possível para que vocês identifiquem onde é que está o problema, para que vocês consigam cada vez mais avançar com sabedoria e segurança. Sabedoria para continuar crescendo e segurança para você não fazer nada de errado. Então, bora lá. Vamos levar em consideração que quando nós falamos de bloqueios, travas, muitas pessoas não sabem como é que funciona isso. E todos, sem exceção, tem alguma trava que está te impedindo de ir para o próximo nível. Todos nós temos. A questão é que às vezes você já consegue identificar, às vezes você já consegue perceber quais são essas travas, e aí é bom porque você elimina elas e você cresce. Quando você não consegue, isso é ruim, porque aí você não vai saber onde melhorar. E tem também uma outra questão que é muito importante, que é entender que se eu, por exemplo, eu tenho uma determinada habilidade e eu não quero usar, tá tudo bem, isso não é uma trava. Agora, se eu quero ter resultado e eu não estou conseguindo, então é porque tem algo ali que está me travando, e aí eu preciso eliminar. Um exemplo bem prático disso, levando em consideração o objetivo da grande maioria aqui, prosperar muito através do marketing digital. Esse é o seu objetivo? Só coloca assim nos comentários, eu vou prosperar, só para mim entender se esse é o seu objetivo. Quando você tem essa intenção, quando você quer, mas não está chegando, então isso é uma trava. Por quê? Porque tem coisas ali que você não está identificando que está te impedindo. Aécio, quais são essas coisas? É justamente isso que eu vou falar. Nota aí. Primeira coisa é medo. Por que medo? Eu não consigo entender porque o medo pode ser uma trava. Existem várias, mas o medo é uma das mais fortes porque te impede de aprender. Porque para você aprender, você precisa errar. Então, a primeira trava é o medo, e se você elimina ela, você vai errar muito. Mas se você tem coragem de continuar, apesar de ter errado, você vai crescer. Porque adivinha só, qualquer pessoa que você perguntar que já teve resultados no marketing digital, ela vai dizer a mesma coisa que eu digo. Qual é? Testa, tem que testar. E para testar, você vai errar. E você tem que estar pronto para errar. Então, o medo, ele nos impede de crescer. Só que muitas vezes, se você sabe colocar em prática, mas não sabe analisar, então é um dos outros bloqueios. Porque aquela pessoa que coloca em prática, bora levar em consideração que você seja ousado, está colocando em prática. Então talvez você não tenha em nenhuma das hipóteses esse bloqueio do medo. Talvez você tenha um dos outros bloqueios, você não consegue deslanchar. Então se você nem entra em ação, o medo é um dos maiores indicadores. Você precisa entender o quê? Você precisa entender que o medo, ele é um sinal de alerta. Porque quando ele está indicando que você precisa melhorar, você vai e se desenvolve. Então, de forma natural, quando você está com medo de algo, isso é um sinal de alerta. Por exemplo, se você chegar próximo de um penhasco, você vai ficar com medo de cair. Isso é um sinal para você tomar cuidado. Tá tudo bem nesses momentos. Você só não pode deixar que o medo te paralise quando você deseja fazer uma coisa. Por exemplo, deseja ter resultado e dali para frente você não está conseguindo. Então o medo está te paralisando. E isso não pode, porque isso te atrapalha. Qual é o outro tipo de bloqueio? É a falta de aptidão. Por que a falta de aptidão? Se eu já tenho o conhecimento de algo, que é uma aptidão, é uma habilidade que foi desenvolvida. Aptidão é uma habilidade que foi desenvolvida, que eu sei fazer ela. Então, a falta dessa aptidão faz com que eu tenha mais o quê? Eu tenha mais do primeiro bloqueio. Pense comigo, você está aprendendo algo e ainda não sabe. Quando você está aprendendo, você fica inseguro, porque você tem medo de errar. Então, se você não resolve o primeiro, aí é que você não consegue desenvolver a aptidão. Porque é um processo lógico. Pensa aqui comigo. Se eu estou com medo, eu não vou conseguir aprender algo porque eu nem estou colocando em prática. Agora, se você entende que a aptidão ela é importante para você crescer, você vai estar sempre aprendendo coisas novas. Porque, em outras palavras, o conhecimento faz você crescer. Mas não é o conhecimento qualquer. Porque o conhecimento aleatório, muitos de vocês que estão aqui
já tem conhecimento sobre um monte de coisa, mas a questão não é o quanto conhecimento você tem, é o quanto você aprendeu, é uma aptidão sua, você já tem resultado. Porque o mais importante é a sua habilidade de fazer algo. Eu sei um monte de coisas que eu apliquei e tive resultado. Então, se eu coloco na balança essas coisas comparado com as coisas que eu não sei, que vão ser maiores, o que mais vai mudar a minha vida vai ser sempre as coisas que eu verdadeiramente sei. E quando você fica só estudando, só pulando de galho em galho, você não chega a desenvolver uma aptidão mesmo. Porque a aptidão é algo que só é desenvolvido quando você erra, quando você sozinho, por conta própria, consegue chegar em um resultado. Vou dar um exemplo muito prático. Vocês aprendem comigo a vender na internet. Eu ensino você a fazer mais de 3 mil. Para outros que já estão com metas maiores, mais de 100 mil. Mas o que é que faz com que as pessoas não consigam desenvolver essa aptidão? Bora levar em consideração o que você sabe até agora. Eu dava aulas de software para estudantes e profissionais de arquitetura. E quando um aluno chegava com muito medo, que ele falava que tecnologia, essas coisas era complicado, eu já percebia naquela época que essa pessoa tinha uma trava. A trava era o medo. Então eu tinha que ficar falando, você consegue, eu vou ensinar passo a passo, para que ela conseguisse aprender. Porque senão acontecia qualquer coisinha, ela já dizia, eu sabia que não ia dar certo. E os pensamentos dela só atrapalhando, insegura, porque o medo demonstra insegurança, demonstra que você tem dúvidas, demonstra que você não está seguro daquilo. E aí, essas pessoas, eu tinha que tratar o medo para que elas tivessem resultado. E a mesma coisa eu faço hoje no marketing digital para as pessoas terem resultado. Por isso que eu faço mentoria todos os dias, porque eu estou ensinando a parte técnica e também treinando ela para ela ter o resultado. Agora, bora levar em consideração os outros tipos de aluno que eu tinha naquela época. Naquela época, tinha alunos que não tinham medo, mas eles não chegavam a desenvolver a aptidão porque eles só faziam Ctrl+C, Ctrl+V, só copiavam o passo a passo. Então, nos primeiros dias do curso, eles tinham que fazer igual eu estava fazendo para aprender. Depois, eles eram obrigados a fazer sozinhos. E nesse momento, eles não queriam fazer só. Só que você aprende quando você está só. Se eu estou aqui com você agora dizendo, ó, clica no botão verde, que o botão verde é onde você cria o anúncio. Depois seleciona o objetivo de venda. Depois coloca o orçamento ali na campanha. E eu vou falando, cada etapa você está sendo guiado. Você não está caminhando com suas pernas. E a aptidão, ela é desenvolvida com você praticando. É por isso que eu falo para as pessoas, ó, tá com medo, sabe nem apertar os botões? Então, um final de semana, dedica para só criar campanha. Cria campanha, depois exclui, cria, exclui, mas aperta nos botões para você rápido aprender e não ficar com medo. Para você ter essa aptidão de fazer. Porque apertar os botões é uma parte. Depois tem a questão estratégica, que é o que mais vai influenciar no seu resultado. Essa pergunta aqui vai te ajudar a destravar as vendas, escalar. Se você está vendendo e não sabe onde está o problema, eu vou te dizer, porque como eu ajudo as pessoas, muitas pecam nesse terceiro bloqueio, viu? Essa terceira trava, para muitos, é o que impede. Bora lá. Aptidão, então, é aquilo que eu já sei fazer, eu aprendi. O terceiro bloqueio é a falta de conhecimento. Por quê? Porque enquanto algumas pessoas já têm resultado, essa pessoa está, por exemplo, às vezes só fazendo uma média de 3 mil, 5 mil, ela já tem resultado. Ela quer fazer 20 mil, ela quer fazer 30 mil, ela quer fazer 100 mil. E tem alunos que chegam para mim que ele já tem esse resultado de 3, mas ele quer mais, ele quer mais. O que é que falta? O conhecimento. Só que essas pessoas, elas pecam exatamente no conhecimento. Como assim elas pecam no conhecimento? Todos hoje, todos, não é exagero, eles estão sendo bombardeados com os conhecimentos errados. Então, eles não conseguem ter clareza do conhecimento que é para ele, o conhecimento que vai fazer ele sair de 3 mil ou 5 para um resultado de 20, de 100, de 1 milhão. Ele não consegue ver isso. Ele está sendo bombardeado o tempo todo por conhecimento. É vídeo no YouTube, é comprando cursos, mas ele não foca em mapear qual é o conhecimento que ele precisa. Eu posso falar até com base em 2 alunos que entraram no M3K. Um
já estava faturando com dropship, mas apesar de estar faturando, eu percebi, levando em consideração que eu analiso muito o perfil, que essa pessoa, o maior mal é porque ela não valoriza o conhecimento. Então, por mais que a pessoa tenha resultado, quando você não valoriza o conhecimento, você não vai atrás do conhecimento. Porque se você para, é uma questão lógica. Bora levar em consideração que existem pessoas que são totalmente analfabetas do digital, não sabem nada, começam no curso devagarzinho, vai aprendendo uma coisa por vez. Quando acerta, elas não param de crescer. É porque elas venceram o medo, passaram a ter aptidão e agora ela tem o conhecimento correto que vai fazer ela crescer. As três coisas estão alinhadas. Aécio, espera aí. Eu entendi de 3 bloqueios. Esses são todos? Meu amigo, se fosse todos, você acha verdadeiramente que as pessoas estariam travadas? Bora para um que agora, só em entrar nele, já sei que algumas pessoas podem ter interpretações erradas, mas você precisa eliminar esse bloqueio para você crescer. Qual é ele? Quarto, necessidade de aprovação. Rapaz, esse é tão forte que a pessoa quer mostrar que ela é o que é para ser aceita. Ela quer mostrar e você não tem que mostrar nada. Alguém já te aceitou e se entregou, morreu por você. Você não precisa mais comprar a aceitação de ninguém. Mas então, por que existe essa necessidade? Porque pessoas que têm um perfil comportamental, que sempre querem mostrar que elas são isso, elas ficam buscando a necessidade, buscando a confirmação. Exemplo prático, se você não consegue fazer nada sem perguntar, por exemplo, a sua mãe, a seu pai, a seu marido, sua esposa, na grande maioria das vezes você tem uma necessidade de aprovação. A pessoa tem que aprovar para que você faça. Esse bloqueio, ele impede, por quê? Porque você não vai errar em algo, porque você precisa que alguém primeiro aceite, e a gente aprende quando ninguém, muitas vezes, está te apoiando. Eu hoje estou no marketing e ninguém estava me apoiando quando eu estava no início. Então, lá no início, eu não tinha a aprovação da minha mãe. E era muito importante a aprovação dela. Então, se eu tivesse esse bloqueio, eu garanto a você que eu não teria chegado aqui. Porque ela não aprovava, ela só brigava comigo. Então, eu tive que ter resultado porque eu sabia que aplicando o que eu tinha aprendido, ela depois ia acreditar. Mas se ela não tivesse acreditado, porque hoje ela acredita, mas vamos supor que eu tivesse batido o resultado e ela não acreditasse ainda. Se ela não acreditasse, aí eu não tô nem aí, porque eu não tenho necessidade de aprovação. Aí você tá dizendo que não tá nem aí para a aprovação da sua mãe. Gente, é importante você entender que Deus, ele nos aprova. Quando nós falamos de pais, os pais têm bloqueios. Então, se você não se desbloquear, você vai estar sendo bloqueado pelos seus pais, bloqueado pelos professores. Eu vejo muitos mentores que ensinam aí bloqueando os alunos. Você nunca vai me ver eu te dizendo, isso não dá certo. Se você pergunta algo que eu nunca fiz, eu digo, testa. Testa que pode ser que dê certo. Porque se eu fico te limitando, você não vai ter ousadia. E a ousadia é necessário para você não ter essa necessidade de alguém dizendo, vai. E você só vai quando a pessoa diz vai. Então, nós precisamos, para crescer e tal, ter pessoas ali com a gente, participar de comunidades, ter esse fortalecimento, mas nós não podemos depender 100% unicamente da aprovação de alguém, seja quem for. Então, meu amigo, se você deseja ter resultado, esse é um dos bloqueios que você tem que eliminar. Vamos para o próximo. Bloqueio de identidade. Gente, vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que, por terem um bloqueio de identidade, elas não conseguem ter o quê? Ousadia para vencer o quê? O medo. Gente, como é que a pessoa vai ter uma aptidão se ela não resolve o bloqueio da identidade? Ela vai ter medo, ela não vai conseguir ter aptidões, mesmo que ela tenha, que eu já conheci pessoas muito talentosas. Essas pessoas, quando têm um bloqueio de identidade, elas ficam travadas. Então, esse bloqueio é extremamente grave, porque como é que funciona? Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo bem grave. Imagina que você encontra uma criança na rua e você pergunta a essa criança, você é filho de quem? Ela, não sei. Quem é sua mãe? Não sei. Quem é seu pai? Não sei. Para onde você vai? Não sei.
O que você vai fazer? Não sei. Então a pessoa não sabe para onde vai, não sabe onde é sua casa, não sabe o que é que vai fazer, seja para viver, seja para ter resultados. Por quê? Porque justamente por ser criança, ela não sabe lidar com os problemas. E adivinha só o que é que acontece com alguém que tem um bloqueio de identidade? Essa pessoa cresce, ou seja, ela passa a ter uma idade maior, mas ela continua sendo criança internamente por não saber lidar com os problemas. Então, bloqueio de identidade é um dos maiores causadores do medo diante de um problema, porque a criança não aprendeu a lidar desde criança, porque já tinha esse bloqueio de identidade, cresceu, continuou com bloqueio de identidade, então muitas vezes, seja num relacionamento, aceitam coisas que não pode, que são inegociáveis. No trabalho, aceita coisas inegociáveis, aceita grito, aceita uma série de coisas. Então, esse bloqueio é extremamente grave, que faz com que a pessoa não tenha segurança, como ela não consiga reconhecer seu valor. Porque você reconhecer o seu valor e também ter princípios compõe o caráter, compõe uma série de coisas. Então, AS, você quer dizer então que uma pessoa que não tem a identidade clara, ela não tem seus valores? De jeito nenhum. Todos nós, sem exceção, temos valores. Até aquela pessoa que pratica muito mal, ela em algum nível, muitas vezes, ela tem determinados valores. É muito difícil alguém ser totalmente ruim mesmo. A pessoa sendo ruim, ela tem. Então, o que eu quero deixar claro é que quando a pessoa tem esse bloqueio de identidade, como é que acontece e por que ela não avança? Bora pegar o exemplo da criança, que aí você entende. Você, quando não sabe sua verdadeira identidade, você não sabe qual é a força que te alimenta, porque pais é a força que nos alimenta. Então, é uma origem, é um tipo, porque eu vejo as pessoas falando de identidade como se só tivesse essa questão do pai. Não, não é só isso, não. Você tem essa dificuldade e tem também a outra questão. Qual é a outra? Você não sabe para onde você vai, porque todo mundo no final do dia vai para uma coisa. Se você não tem pai, para onde é que vai? Onde é que você descansa? Para você fazer, que é a coragem, a ousadia, você precisa do apoio do pai. E para descansar depois que você fez, você precisa ir para a casa do pai. Você está entendendo onde eu quero chegar? E agora eu vou utilizar uma linguagem que as pessoas utilizam. Independente da sua crença, se você foi criado com os seus pais, olha como isso é forte. O pai e a mãe têm um peso tremendo na sua vida. Se foi criado com seus pais, independente da sua crença, a probabilidade de você ter mais ousadia, a probabilidade de você avançar, a probabilidade já aumentou. Aumentou por quê? Porque você pode ter tido a força do pai, que o pai dá força. O pai faz aquelas brincadeiras desde criança, faz você começar a ser usado. A mãe acolhe, a mãe protege, cada um tem um papel. Então, enquanto um faz você avançar, o outro faz você ter um peito para descansar. Então, muitas vezes, independente de você saber qual é a sua religião, quem é seu Deus, tem paz, já tem esse peso. Agora, bora falar mais sobre pais, já que pais influenciam nesse bloqueio de identidade. E se você tem eles e eles não te apoiam, se eles te criticam, se eles te machucam, se eles dizem que você não presta, se eles não reconhecem o seu valor, então a sua identidade vai ser estabelecida através dos pais. E eles que estão na casa não fazem isso. Na escola, meu amigo, vai ser difícil. Não vão fazer, não. Na escola, não. Lá no mundo, o mundo é que não vai fazer mesmo, porque a escola já é uma parte do mundo, então você tem que entender que se os pais não apoiam, você tem que despertar em algum determinado momento para que você estabeleça a sua verdadeira identidade. Porque se os pais, que têm esse papel da identidade, da consolidação, não fazem isso, meu amigo, então vai ser difícil. Então o que é que eu quero que você entenda? Eu falo com base em mim mesmo. Eu não fui criado agora, vou entrar em uma outra área. Eu não fui criado com os dois. Fui criado só com minha mãe. Então, vou levar em consideração que, assim como eu, muitas pessoas foram criadas só com a mãe, outros só com o pai. Vou pegar esse outro exemplo agora, tá? Então, vou levar em consideração agora aquelas pessoas que foram criadas só com a mãe, só com o pai.
vai faltar um lado da energia. Qual é esse lado da energia? No meu caso, por exemplo, eu, por não ter tido o pai, se minha mãe não tivesse me ensinado a ser usado, se ela tivesse apenas protegido a vida toda, eu nunca chegaria onde eu cheguei. Por quê? Porque o pai geralmente é quem tem esse papel de fazer você não ter medo. Mas, apesar de eu não ter tido o pai, minha mãe, e quem participa da mentoria já me ouviu falar muito, ela é muito casca grossa, ela é muito rígida, ela é, inclusive, é mais rígida do que meu pai. Então, por mais que eu não tenha convivido com ele, minha mãe, ela sempre teve essa energia que faz eu avançar, que faz eu ir além. Então, o bom dela ter tido isso é porque ela tendo essa energia, que ela desenvolveu essa energia porque ela sofreu, tá? Porque o natural da mulher é acolher. Por isso que quando eu disse dos pais, e ó, se você entende sobre bloqueios, olha a quantidade de bloqueios que eu fui falando até aqui. Se os pais naturalmente não tiveram bloqueios, a mãe naturalmente ela tem uma energia mais feminina, naturalmente ela acolhe mais. O homem, naturalmente, tem uma energia masculina, naturalmente, ele faz você crescer mais. Então, cada um tem um papel. As coisas acontecem nesse mundo de uma forma sincronizada, até as coisas que você não tem noção, o sol para estar funcionando, tudo tem um papel. E quando a gente entende as coisas, como é que elas funcionam, do mesmo jeito a gente tem que entender no marketing, a gente começa a crescer porque a gente está tendo conhecimento, facilita. Então, eu não tive o pai. Então, nessa questão, eu tive o quê? Conflito na questão de Deus. Por que eu tive conflito na questão de Deus? Justamente por minha mãe sempre ter tido o papel de fazer tudo. Então, eu conseguia fazer as coisas, mas em um determinado momento da minha vida eu questionava. Eu questionava muito a existência de Deus. Eu sempre acreditei que ele existia, mas eu questionava por conta que, como eu não tive a convivência, e por uma série de outras coisas que são muito mais complexas, eu tinha esse questionamento que é natural. Eu não posso criticar o meu eu do passado, eu não posso criticar quem também tem esse questionamento. O questionamento, a dúvida é o princípio da clareza. Então, se você, nesse determinado momento, também tem a dúvida que eu tinha lá atrás, parabéns. Questionamento, a dúvida é o primeiro passo. Você está com dúvida em relação ao marketing digital? Parabéns, a dúvida é o primeiro passo. Porque depois da dúvida, se você permanece, o próximo passo é que tudo aquilo que você enxergava de forma embaçada começa a ficar claro. Você começa a ter clareza. Mas essa clareza vem do esforço. Porque imagina aqui que eu estou com esse meu óculos e ele está todo embaçado. Eu quero enxergar. Para que eu consiga enxergar, eu tenho que limpar ele. E para limpar é esforço, é energia desprendida. Mas quando você desprende uma determinada energia, você cresce. Porque a prosperidade em todas as coisas, não apenas no digital, é sobre cumprir o propósito, crescendo, avançando. Um pé, qualquer coisa faz você crescer. Se você conseguiu mapear dentro desses que eu falei, mais que foram poucos, não cheguei a falar muito, mas identificou alguns, você precisa colocar um pensamento. Coloca aí um pensamento para resolver esse bloqueio em uma ação. Se eu ouvi que era só mudar o pensamento. Não, pensamento é uma nova programação. Tá vendo esse universo da inteligência artificial? Isso só acontece porque existe uma programação. E se você quer programar a sua mente para você ser indestrutível, coloca a informação. Eu também posso. Colocou o pensamento, coloca agora a ação. Qual é a ação que você vai fazer para mostrar isso? Para mostrar que pode. É você executar se você estava com medo. Se você já executou porque você tem aptidão, é buscar o conhecimento que está faltando para ter resultado. Se você já teve resultado, mas agora você questiona, você não tem um propósito claro, uma identidade clara, é você resolver isso dentro da sua mente e fazer ações para que você se sinta bem. Então, colocando da forma bem clara, você precisa, depois que colocou, mapeou ali quais são os bloqueios, quais são as travas, um pensamento e uma ação. Um pensamento, uma ação para cada. Um pensamento, uma ação. E se você fizer isso, será suficiente para você já avançar até que você novamente venha para mais uma aula e eu possa falar de várias outras coisas que também vão
te ajudar a eliminar rápido, porque existe processo de desbloqueio que eu consigo fazer isso em mais ou menos 1 hora e meia, e eu posso um dia fazer isso. Existe processo de você ressignificar as crenças, existem processos de você eliminar traumas, são processos, tudo é diferente. Uma pessoa que passou por um acidente, tem um trauma, ela não vai resolver com palavra, não. E as pessoas às vezes te criticam achando que é a palavra. Peraí, a palavra é uma das formas de reprogramar o corpo. É uma das formas, mas não é tudo. Porque se fosse tudo, só de palavra, ninguém precisaria fazer mais nada. É só escutar a palavra que já estaria curado. Mas eu sei de uma coisa, e por isso agora eu jogo a palavra certa. Quando você verdadeiramente acredita, quando você não tem dúvida no seu coração, a palavra basta. Porque o conhecimento, ele liberta. E a filosofia já mostra isso. Deus também fala disso. E se você entende o poder disso, eu só quero deixar muito claro. Nada nem ninguém pode impedir o propósito de Deus na sua vida. Sempre, por mais que as pessoas tentem te comprar, permaneça dentro de princípios. Não vale a pena vender a sua alma só para estar ganhando dinheiro. Faça da forma correta, porque um justo pode cair 10 vezes. Ele se levanta 11, levanta 12. Mas quando você faz da forma errada, uma vez que cai, fica difícil levantar. E se você errou no passado, você pode recomeçar. Você pode reajustar, você pode realinhar, refazer. Só não desista, só não desanime. Então, se você acredita, quem me fez chegar aqui está te querendo levar muito mais longe. Esse alguém se chama Deus. É Ele que pode todas as coisas. Eu, no meu pequeno conhecimento, eu já sou ousado do jeito que sou. O meu pequeno, porque é muito pequeno. Agora imagina Deus que Ele tem um conhecimento muito maior de você. Ele sabe de coisas que você pode fazer que você não sabe. Então eu te garanto, confia nele e o mais ele fará. Não desista, só permanece inabalável. Então, fico por aqui. Espero que você descanse em paz. Se você for trabalhar, em cada minuto, faça o seu melhor. Não desperdice o seu tempo nas mídias sociais, mas entenda que a sua história, ela não terminou, não é um ponto final. Você pode agora começar um novo capítulo. Sabe aquele livro que quando a gente está lendo, ele está em uma parte de uma história triste e do nada a história muda? Sabe aquele filme que está tudo dando errado e do nada a história muda? Agora chegou a hora de mudar. Meu muito obrigado e já aproveita para me seguir se você não me segue.